teve com a elaboração da dissertação ou da tese, e conversar com os presentes, que os presentes também possam colocar as suas experiências acerca daquele tema, as suas dúvidas, os aprendizados que vem tendo também acerca da temática, né? Então, hoje, a professora Rafaela, que é da equipe do projeto, está aqui, vai mediar, vai fazer a mediação de hoje. O professor João, recém-doutor, viu? Ele defendeu hoje de manhã. Também é da nossa equipe, está aqui presente. O professor Felipe Bandeira, que está aqui, bem no cantinho na minha tela, ele é também recém-mestre, ele defendeu ontem numa defesa também brilhante. Os dois estão ainda faiscando de tanto brilho, né? E quem mais está aqui? A Cleide Velasco é doutoranda, minha orientanda, e também faz parte da equipe. Mais alguém? São esses, né? Então, eu passo a palavra para a professora Rafaela, que vai apresentar a Daiane e fazer a mediação da tarde de hoje. Obrigada, Rafaela. Bem-vinda, Daiane. Obrigada pelo convite, viu? Fiquem à vontade. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu coloquei para gravar, tá, gente? Eu coloquei logo, professora, para gravar, que eu consigo por aqui. E hoje, agora à tarde, né, nós vamos estar conversando com a professora Daiane Negrão. E, bom, gente, nós vamos fazer um diálogo, né, os diálogos. Então, a qualquer momento, vocês podem enviar perguntas pelo chat para a Daiane, podem levantar a mão para fazer perguntas, então vou estar atenta aqui nesse processo, o João também. E a gente tem, só lembrando para vocês manterem o microfone desligado enquanto a professora Daiane vai estar falando, e aí, à medida que quiserem fazer alguma intervenção, algum comentário, naquele momento que a Daiane falou algo que te lembrou algo, enfim, né, o nosso diálogo começa a ser estabelecido. Então, vocês podem fazer isso, levantem a mãozinha e mandem lá no chat, que também o João vai estar nesse processo aí de organização para a gente poder conversar essa tarde. Então, boa tarde a todos. Obrigada também, Daiane, por aceitar, né, o nosso convite. A professora Daiane, ela tem como tema letramento científico e letramento em língua materna, sendo propostas em aulas de ciências por meio da educação CTSA. Então, a professora Daiane, ela é graduada em Ciências Naturais, Biologia, pela UEPA. Ela tem mestrado em Docência, Educação em Ciências e Matemáticas, pela UFPA, e doutorado em Educação em Ciências e Matemática, também pela UFPA, também recém-doutora, né? Coincidentemente, somos todos da mesma turma, eu, João, Daiane, né? E, atualmente, ela é professora de Biologia da Secretaria Estadual de Educação, da Terceira URI, de Abaetetuba, Pará, e membro do Grupo de Pesquisa em Educação em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, GEXA, da UFPA. Boa tarde, Daiane. Fique à vontade. Boa tarde a todos os presentes. Eu já fiz essa fala no início, né, mas repito, é um prazer estar aqui com todos, né, nesse momento ainda remoto, mas em que a tecnologia ela nos permite compartilhar, né, compartilhar nossas experiências, nossas formações e aquilo que nós temos aprendido durante essa caminhada acadêmica. Eu inicio assim reforçando, né, a proposta do projeto, né, levando ao pé da letra mesmo a palavra diálogo, né, isso que eu espero que seja um diálogo entre todos nós, em que eu vou falar um pouco, não costumo falar muito, mas espero que seja assim, um momento de muita reflexão para a gente, né.
e que seja bastante proveitoso. Como a professora Rafaela falou, eu defendi minha tese recentemente, né, no último dia 24 de junho, então ainda estou em fase de ajustes, correções finais do texto, mas eu acredito que é importante nós conversarmos sobre alguns pontos, né, principalmente relacionado aos letramentos, visto o contexto que nós vivemos, em que a gente vive, em que estamos inseridos nesses movimentos de fake news, pseudociência e tudo mais, né, em que se falar de letramento ou de alfabetização científica, como desejam, né, como existem esses dois termos dentro do campo de pesquisa em educação e ciências, são tão importantes. Eu vou projetar a tela, né, mas antes de projetar, eu gostaria de saber se alguém já deseja falar alguma coisa, ou a gente deixa para um momento depois, né? Não se preocupa, Daiane, que aí à medida que tiver levantar a mãozinha, aí eu já te chamo, indico, o João também, tá bom? Aí a gente vai conversando. Porque são temáticas tão diferentes, né? Eu vi a programação assim, temáticas tão diferentes, a gente imagina assim, as pessoas se inscreveram, então qual o interesse, né, em participar, em conversar sobre letramento científico, letramento em língua materna e educação CTS, né? Então, a gente imagina assim que o público que a gente recebe já vem, tem interesse ou já tem alguma vivência relacionada a esses temas. Então, vamos lá. Vou colocar a tela inteira, que eu tem outras coisas para apresentar. Conseguem visualizar a minha tela? Sim. Sim. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre letramento científico, letramento em língua materna, tecendo possibilidades. Eu troquei a palavra, né, de proposta para possibilidade. Eu acredito que possibilidade se encaixe mais no que nós vamos conversar aqui hoje, em aulas de ciências por meio da educação CTSA, né? Então, são campos de pesquisa que eu trabalhei especialmente no doutorado, mas que eu tenho tido contato desde o mestrado, né? Quando eu conheci o GEXA, que é o grupo de pesquisa em educação em ciências e matemática, e o mestrado profissional, né, oferecido pelo IENSE. Eu sou da primeira turma do IENSE, do PPG-DOC, e algumas leituras, né, me fizeram despertar o interesse por aprofundar, né, os estudos em relação à educação CTSA, e por meio disso eu desenvolvi a pesquisa no mestrado, né, com a aplicação de um produto didático, em que nós conversávamos sobre o tema água, com os alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública aqui de Abaetetuba, né. Eu trabalho aqui, moro e trabalho em Abaetetuba há pelo menos 13 anos, né? Eu trabalho na escola pública da rede estadual aqui. E estudar educação CTSA me fez perceber que o ensino de ciências ele é muito além de fórmulas, de perguntas diretas, de questionários que os alunos costumam responder, né? Costumavam responder isso também na realidade das minhas aulas. Então, eu pude perceber a necessidade de trazer esse contexto dos alunos, os problemas da realidade, para serem trabalhados dentro da sala de aula, né, e desenvolver, junto com eles, conhecimento científico, mas um conhecimento científico útil para a vida deles. E nesse contexto da minha pesquisa de mestrado e da aplicação, uma aplicação é um termo meio estranho, né? Mas do produto didático, eu pude reviver outras experiências que eu já tinha em sala de aula, né? Outros problemas, que eram os problemas relacionados ao domínio da leitura e da escrita
pelos meus alunos, né? E com isso, eu entro no doutorado com essa proposta de olhar, né? De tentar compreender esses processos. Então, é no doutorado, né, que eu desenvolvo essa pesquisa, em que a gente traz 3, digamos, grandes temas, né? O letramento científico, o letramento de língua materna e a educação CTSA. Então, para a gente iniciar, né, para início de conversa, eu tenho 3 perguntinhas aqui, né? Qual a relação entre a leitura e a escrita nas aulas de ciências? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram para refletir? Na minha experiência, isso era um dos grandes pontos de reflexão, né? Eu olhava para os meus alunos estavam ali, a sala cheia, mas quando eu pedia alguma produção, ou até mesmo os questionários, eles vinham com o livro na mão, professor, onde começa, onde termina, a capacidade de autoprodução, né, era muito difícil nas aulas de ciências, né? Eu refletia muito sobre isso na minha prática. Outra questão para a gente pensar. Você acha que a alfabetização, letramento em língua materna tem influência na aprendizagem em ciências? Né? Será que os alunos que não têm domínio de leitura e escrita, eles têm problemas em aprender ciências, né? O que você entende por letramento? Para a última pergunta, eu trouxe uma dinâmica, que é a construção de uma nuvem de palavras. Eu vou só sair aqui um pouquinho. Vou puxar o link aqui e colocar no chat, né? A nuvem de palavras, ela é uma ferramenta que ajuda a gente compreender, né, as ideias iniciais que o nosso público tem sobre um determinado assunto. E a construção dessa nuvem de palavras talvez nos ajude a pensar sobre esses temas. Então, só aqui no chat. Vocês vão acessar o link e colocar 2 palavras sobre o que representa para vocês os letramentos. Chegou? Se não conseguirem acessar, por favor, me informem. Daiane, João aqui falando. Oi? Oi, João. Aproveitar enquanto eles vão responder aí, vão escrever as palavras. A Juliana Medina, ela perguntou por que o interesse em letramento em língua materna faz parte da tua formação. Eu acho que tu até já respondeu, mas se quiser falar um pouco mais sobre isso. João, só repete para mim a pergunta, porque falhou para mim na hora. Tá me ouvindo? Sim, agora. Ela perguntou, a Juliana, por que o teu interesse em língua materna faz parte da tua formação? Da minha formação inicial, nem tanto. Eu fiz um ano do curso de letras, né, língua portuguesa, mas por razões assim acabei terminando, deixando o curso e indo cursar biologia. Mas faz parte mais da minha experiência como professora. Né, da minha experiência, eu observava muito isso nas minhas aulas, que os meus alunos eles tinham problema em oralizar, em produzir, né, coisas que produzir perdão, como é que eu posso dizer? Produzir coisas relacionadas ao domínio da leitura e da escrita. Né? Eles tinham muita dificuldade, às vezes com erro de grafia nas palavras, com não domínio de muitos gêneros da escrita. Então, isso na verdade, eu tinha esse interesse, mas durante o doutorado é que eu fui estudar mais, me aprofundar mais sobre alfabetização e letramento em língua materna. Estudar os conceitos, né, e aprendi muita coisa. Eu consegui já responder lá. As pessoas estão respondendo. Estão aparecendo, estão vendo? Olha, muito legal esse recurso.
Mais alguém? Ele já respondeu. Daiane, eu gostaria de perguntar, são muitos os conceitos de alfabetização científica e letramento. Qual que você, assim, escolheu? Eu vou falar sobre isso durante a apresentação, Rosângela, mas o título ele já denuncia um pouquinho da minha escolha, né? Letramento, língua materna e letramento científico. Mas a minha tese, ela tem uma discussão sobre isso. Ela traz uma discussão sobre isso. Escolha tão fácil assim, quando a gente ouve falar de alfabetização e letramento, para quem não está no campo, parece muito simples, mas quando a gente adentra o campo, a gente percebe os conceitos, a ideologia, até a própria ideologia que esses termos carregam, né? História, relacionada ao desenvolvimento, à história social desses termos. Obrigada, porque eu estou pesquisando, eu estou meio confusa, sabe? Porque, assim, são vários pensamentos diferentes para a mesma coisa. Uhum. Pensamentos diferentes, mas que, às vezes, muitos autores consideram como o mesmo termo, né? Que são equivalentes, outros que não. E existe realmente muita discussão ainda sobre isso. Alguns artigos até polêmicos. Olhem, a Andressa colocou aqui que na dissertação ela também optou pelo termo letramento por perceber que seria um conceito mais amplo que visa construir competências como o uso social da linguagem, né, segundo a Magda Soares. Eu acho que todo mundo já respondeu. Acho que sim. Acho que sim, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, olha, a nuvem de palavras vai se montando. Então, o que você entende por letramentos? Observem aí, ó. Aprender a escrever, o uso social da língua materna, escrita, leitura, conhecer, criticidade, uso social da linguagem, compreender a linguagem, entender, aprendizagem de letras, leitura de mundo, símbolos. Então, olhem só, né, a quantidade de coisas que vem à nossa mente quando a gente fala em letramento. E, na verdade, eu coloquei letramento, eu acrescentei o S, porque existem alguns autores, como a professora Roxane Roxo, que ela diz que não existe só um tipo de letramento, né? Ela fala em letramentos. Então, por isso, eu acabei depois colocando o S aí no finalzinho. Então, uso social da linguagem, né? Eu acho que termos que apareceram mais escritos. Então, se vocês está muito relacionado a letras, a língua materna, né, ao domínio da leitura e da escrita, a compreensão, cidadania. Né? Cidadania é um termo bem complexo, quando a gente fala assim de alfabetização. A gente remete também às políticas públicas, né, que estão relacionadas à melhora dos índices de alfabetização de uma região ou de um país, porque na sociedade que a gente vive hoje, né, dominar a leitura e escrita está relacionado meio que no inconsciente das pessoas também à melhoria da qualidade de vida. Né? A gente ainda ouve falar muito em analfabetismo, sim, mas a gente percebe que, pelo menos a partir, né, do século passado para cá, muitas políticas públicas, elas foram estabelecidas de modo a diminuir as taxas de analfabetismo. Como é que existem diversas discussões aí, né? Porque, às vezes essas políticas, elas são hegemônicas, elas não atendem as diferenças culturais, as diferenças de um povo, e que quando elas são aplicadas de qualquer forma, elas
têm influências, né, na formação, influências na cultura desse povo. Né? A partir desses entendimentos, por exemplo, foi que o Brian Street, ele escreveu o livro dele, né, ele fez a publicação dele com estudos no Irã, em que ele fala de 2 tipos de letramento, né? O letramento autônomo e o letramento ideológico. Então, o letramento autônomo seria aquele tipo de letramento hegemônico, proposto pelos grupos dominantes, que vão e levam aquela cultura de leitura e escrita das classes dominantes para outros, né, para outras regiões, outros povos, como, por exemplo, no Irã e Madagascar, onde ele faz esses estudos. E ele percebe que, na verdade, práticas de leitura e escrita, elas influenciam e são influenciadas pela cultura dos povos, né, em que elas são implementadas. Né, e por isso ele propõe a ideia de letramento ideológico, né, que é um letramento que leva em consideração a cultura, as condições de vida, as condições econômicas de diferentes grupos sociais. Né. E essa ideia do letramento autônomo, letramento ideológico, que vem para o Brasil nos trabalhos da Magda Soares, da Roxane Roxo, e de outros autores, da Angela Kleiman, por exemplo. Então, vamos continuar, ok, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Mas essas palavras aqui, elas ficam, e no final a gente pode voltar e ver se existe uma outra compreensão, né? Ou outras compreensões a partir da nossa discussão. Então, como desenvolver processos de letramento por meio da educação CTSA? Essa foi, digamos assim, não foi, de certa forma, a pergunta de pesquisa, da minha pesquisa, mas foi uma pergunta que me moveu durante a elaboração das atividades que eu levei, né, para campo, para desenvolver com os alunos do 6º ano, E, assim, quando a gente vai propor uma atividade, várias coisas passam pela nossa cabeça, né? Principalmente a nível de pós-graduação. Até porque a gente, a nível de pós-graduação, não dá para propor uma atividade sem fazer uma reflexão teórica sobre o que a gente vai fazer, né? Então, eu estava em 3 grandes campos, né? Do letramento científico, do letramento materno e da educação CTSA. Como envolver tudo isso, né? E como desenvolver uma atividade com tudo isso, né? Então, eu precisei estudar, desenvolver uma base teórica, pesquisar, estudar, principalmente sobre o letramento em língua materna, já que não fazia parte da minha formação inicial, e me arriscar, né, por um campo que eu não conhecia muito bem, para poder responder um problema da minha prática, né, que era essa dificuldade de leitura e escrita dos meus alunos e como trabalhar isso dentro das minhas aulas, das aulas de ciências. Então, a gente vai ver um pouquinho disso, né, do que eu trago na minha tese, na minha dissertação, mas que está bem mais forte na minha tese, né, que são construções teóricas que fazem parte dessa base, né, da base teórica do trabalho da tese para as discussões dos resultados, mas também fazem parte da proposta de atividades, né, que eu desenvolvi com os alunos para fazer a coleta, a constituição dos dados, né, da minha pesquisa. Então, falar um pouquinho sobre a educação CTSA, né, a educação CTSA, ela não nasce dentro do seio da educação, ela nasce dentro do movimento, um movimento que surge principalmente no período pós-guerra, né, que começa a ser revisto as bases epistemológicas da ciência, da tecnologia, né, e questionado sobre, né, nesses movimentos começam a ser questionados sobre os impactos que nasce lá na década de 60 e que aos poucos ele vai ganhando
se incorporando na educação. Né? No Brasil, a gente tem as primeiras publicações lá pela década de 90, e hoje, assim, apesar da educação CTSA, ela não está estampada nos documentos oficiais, mas a gente percebe muito, né? Existem muitos estudos que mostram como a educação CTSA está presente nos documentos que orientam, né, os currículos e o ensino de ciências. Né? Então, no geral, a educação CTSA ela tem como objetivo o processo de tomada de decisão, né? E esse processo, ele acontece porque a educação CTSA, ela tem movimento, ela tem elementos que são para poder desenvolver essas atividades. Então, um dos primeiros elementos, né, são as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, o ensino de ciências, né, precisa... o ensino de ciências na educação CTSA precisa levar em conta essas interações, né, entre os elementos de ciência, de tecnologia e de sociedade, e de toda a complexidade que isso traz. Né? Se a gente for estudar a fundo, por exemplo, a natureza da ciência, a natureza da tecnologia e a natureza da sociedade, a gente vai ver que essas relações elas são muito complexas, né? Que não é só não é só simples, a ciência influencia a tecnologia a sociedade. Dificilmente a gente tem uma linha, um percurso linear nesse processo. E, além disso, a gente tem essas interações com a sociedade, mas pensando também em grupos sociais que são bem específicos, né, relacionados aos saberes populares. Quando eu desenvolvo a minha tese, eu penso, né, eu procuro trazer esses saberes populares, resgatando a questão do contexto amazônico, e de como ciência, tecnologia e sociedade podem influenciar nesse contexto, e como pensar em práticas que se adequem, né, ao ensino de ciências para a Amazônia. Um outro elemento importante é a contextualização, né, e que essa contextualização ela não está relacionada, como o próprio Hudson Santos diz, só com decorar fórmulas, ou dizer que, por exemplo, o ar-condicionado deve ficar em cima porque o ar frio é mais denso do que o ar quente, tudo mais. É importante também, mas pensar para uma contextualização relacionada ao social e ao ambiental. Um outro fator que é a interdisciplinaridade, então, falar de letramento materno e letramento científico já traz isso muito forte, né? Então, a educação CTSA ela já tem essa característica e é um elemento, assim, muito importante dentro desse trabalho, né? Dentro do ensino de ciências, nesse sentido, buscar outros conhecimentos da sociologia, da história, da filosofia, fazendo um movimento em que o conhecimento ele seja visto de forma holística. Né, o desenvolvimento do pensamento crítico, né, adquirir e construir conhecimento científico para desenvolver a criticidade, temas de relevância social, né, olhar para o entorno da escola, temas locais, né, temas que podem ser trabalhados dentro do ensino de ciências, né, que tenham relevância para a sociedade. E um outro ponto importante, né, que é o letramento científico. Um outro ponto, né, que é o letramento, que é a outra base teórica que conversa com a educação CTSA, que é o letramento científico e o letramento em língua materna. Como eu falei agora há pouco, eu já denuncio mais ou menos no título, que conceito eu trago, que é o conceito de letramento. Eu faço opção por usar o termo letramento, né,
mas entendo que alfabetização e letramento são processos cognitivos e linguísticos distintos, porém simultâneos e interdependentes, né? Essa é uma ideia que a Magda Soares traz, e assim como a Andressa colocou lá no comentário dela, eu utilizo o letramento porque eu entendo que a educação CTSA no ensino de ciências favorece o desenvolvimento de letramentos, né? A partir do momento que pode oferecer oportunidades de formação para que os alunos eles possam utilizar a leitura e a escrita em diversas esferas sociais, né? Que não seja só na escola, só naquela produção ou só para uma avaliação, mas que ele possa utilizar o conhecimento científico para diversas esferas sociais, né? O uso social da linguagem científica, assim como o uso social da leitura e da escrita com o letramento em língua materna, né? Então, é o que ela diz, é o letramento, o uso da leitura e da escrita em práticas sociais e culturais. Mas isso não faz que a alfabetização e letramento sejam processos, digamos assim, que tenham uma hierarquia, né? Inclusive, a Magda Soares, ela publica em 2020 o Alfaletrar, né? Que é alfabetizar letrando, né? Que práticas de leitura e de escrita estejam associadas ao contexto dos alunos, né? Então, alfabetizar letrando, mostrando que a alfabetização que a leitura e a escrita, elas podem ser utilizadas em diversos contextos. É claro que a escolha pelo termo de letramento, como eu comentei agora há pouco, não foi uma escolha tão fácil, né? Eu fui muito cobrada nas bancas. Por quê? Por que tu vai escolher letramento? Se para muitos autores, principalmente da área do ensino de ciências, alfabetização e letramento científico são termos que têm o mesmo objetivo, né? Que é o uso de que é o ensino, que é o conhecimento científico para uma esfera mais social, né? Então, eu fui buscar, fiz a leitura de vários trabalhos, inclusive pesquisadores, professores como a professora Emília Ferreiro, criticam o uso do termo letramento, porque dizem que o uso desse termo, ele se esvazia frente à importância histórica da alfabetização aqui no Brasil, né? Que se desenvolveu com os trabalhos do Paulo Freire, por exemplo, e a luta, né, por implementar práticas de alfabetização baseadas nos trabalhos de Paulo Freire, que levam em consideração essa leitura de mundo, né, o que a gente vê muito presente nos trabalhos do Paulo Freire. Né, e que o termo alfabetização, que o termo letramento, ele entra no Brasil na década de 90 como neologismo, e que o próprio professor Ático Chassot, ele diz, né, no livro dele, que era um termo que até pouco tempo nem estava dicionarizado, e que, dependendo das traduções, né, ele poderia ter vários entendimentos. Mas, hoje em dia, a gente vê que o letramento ele já é um termo que é utilizado por diversos pesquisadores, principalmente da área da linguística, e que ele traz, assim, uma perspectiva mais forte do uso social da leitura e da escrita do que o termo alfabetização tem carregado, principalmente dentro da minha vivência, né, e das experiências que eu tenho observado como práticas de alfabetização e de letramento. Inclusive, ele vem presente em vários documentos. Se a gente for olhar, por exemplo, a própria BNCC, ela traz o termo letramento. É claro que há uma crítica, né, eu inclusive faço essa crítica porque eles utilizam o termo letramento e algumas vezes até alfabetização, mas não, digamos assim, não referencia uma base teórica, fica bem vago lá. E assim como eu me proponho a usar letramento em língua materna, eu trago também, né, o letramento científico, com essa mesma dimensão do letramento em língua materna, que é o uso do conhecimento científico na vida diária, social, em sua dimensão prática e cultural, né? Levando em consideração também os saberes populares, em que as comunidades, principalmente aqui, né, de Abaetetuba, em que a gente mora perto do rio, da região amazônica, trazem consigo. Então,
termo que nos convida a pensar na transformação da sociedade, né, com uma visão crítica das implicações sociais da ciência e da tecnologia, no sentido das relações de poder e das consequências socioambientais do uso da tecnologia na perspectiva de justiça social. Que é diferente de reprodução da sociedade. Aí eu deixei sem nada, né? Eu comento na minha tese várias vezes sobre a educação tradicional, mas eu preferi deixar em aberto nesse momento para a gente pensar sobre o que é reprodução da sociedade, já que o letramento científico ele nos convida à transformação da sociedade. Então, o aluno ele pode desenvolver a alfabetização científica no sentido do letramento, mesmo sem dominar os códigos de leitura e escrita. A alfabetização científica pode auxiliar na aquisição da leitura e da escrita, propiciando condições em que os alunos possam aplicá-las em sua cultura. Então, isso já é uma fala da dissertação do professor Leonir Lorenzetti, né, ele foi orientado pelo Delisoikov de 2001, né? Mesmo esse trabalho tendo praticamente 20 anos, quando eu fui fazer a busca, né, em teses e dissertações da CAPES, em artigos que falavam sobre o tema, eu encontrei pouquíssimos trabalhos, né, que trazem a perspectiva da leitura e da escrita, do letramento em língua materna no ensino de ciências. Então, é uma área ainda que precisa ser bastante desenvolvida, que precisa ser estudada, né, para que a gente observe, né, de que forma a construção do conhecimento científico, né, no sentido do letramento científico, ele favorece a leitura e a escrita. Eu desenvolvi a minha pesquisa nesse sentido, mas ainda precisamos caminhar muito. Mas isso já é uma afirmação, né, do professor Leonir Lorenzetti, que o aluno ele pode desenvolver a alfabetização científica sem dominar os códigos de leitura e escrita. Então, isso meio que já me desarmou, né, quando eu li, porque eu pensava, o meu aluno ele não consegue aprender ciências porque ele não consegue ler e escrever. Então, olha, eu queria um sentido, mas essa fala dele já me propunha outro sentido, que eu podia desenvolver a alfabetização científica e, ao mesmo tempo, olhar o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, aquela ideia assim, eu não sou alfabetizadora, eu não vou alfabetizar os meus alunos. Né? Até que ponto isso é certo, até que ponto isso funciona quando a gente é professor de ciências. A gente sabe que a gente olha, quem tem que ensinar a ler e escrever é o professor de língua portuguesa, é o professor dos anos iniciais. Né? No contexto em que eu estava, professora do ensino fundamental, dos anos finais, eu achava que não. Então, quando eu olhei essa escrita, isso me despertou, né, uma outra visão, outro sentido, reflexões também para a construção da tese. Então, algumas contribuições do letramento científico, né, pode contribuir para a tomada de decisão, que é um dos objetivos da educação da TS, nas questões que envolvem ciência e tecnologia, e a gente tem várias, né, a gente tem o desenvolvimento de armas nucleares, agrotóxicos, medicamentos e vacina. A gente observa, assim, a necessidade que a gente tem de falar nessas questões que envolvem ciência e tecnologia hoje em dia, né, como isso é presente na nossa vida e como ainda há dúvidas sobre essas coisas. Eu lembro que agora para a vacina, muita gente chegava para mim e dizia, não vou tomar vacina porque a vacina foi desenvolvida muito rápido e não tem credibilidade e tudo mais. Então, explicar para as pessoas que a vacina, que para desenvolver medicamentos precisa de investimento, às vezes investimento demora, e que no caso da Covid, por exemplo, os investimentos eles vieram de forma mais rápida porque o mundo inteiro estava interessado, né? E que a produção da vacina, por isso, talvez também tenha sido mais rápida, e porque já se dominava a tecnologia para a produção de vacinas. Então, olha, os caminhos que a gente ainda precisa caminhar, os caminhos que a gente ainda precisa percorrer, porque existem muitas dúvidas, né, em relação a isso. E como a gente precisa trabalhar o letramento científico nas nossas aulas.
Então, o uso do conhecimento científico também para a resolução de problemas do cotidiano, problemas da comunidade, de lixo, enchente, né, de doenças provocadas por vírus, por bactérias, né, das pessoas usarem esse conhecimento científico para resolver problemas que eles enfrentam no cotidiano. Então, passando para a segunda parte, né, os elementos para a elaboração das atividades. Então, quais foram as perguntas que me moveram para elaborar as atividades? Né, a primeira, existe um problema sociocientífico? Né, qual o problema sociocientífico que eu iria trabalhar com os alunos do 6º ano do ensino fundamental? Né, esse problema faz parte da vida deles ou não? Né? Faz parte da vida deles? Qual a dimensão? Né, local, global? Então, observando a realidade e a proximidade da escola com o rio, né, e os diálogos com os alunos, né, eu percebi que tinha um fenômeno da natureza que acontece todos os anos, e que afetava muito a vida dos alunos, né, que era a questão das marés altas. Então, a escola em que eu trabalho fica bem perto do rio, e na época do inverno amazônico, quando as marés enchiam mais, os alunos chegavam atrasados na escola, às vezes reclamando, professora, nós acordamos na madrugada e a água tinha invadido a minha casa, e nós perdemos móveis, perdemos a nossa geladeira, eletrodomésticos e tudo mais. E a escola, ela fica numa área, né, em que ao redor é todo feito de ocupações irregulares, de pessoas que vieram para a cidade, né? A Abaetetuba foi uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas, principalmente depois da implementação do Complexo Albrás no Norte, que fica em Barcarena. Então, a gente teve a chegada de muitas famílias que vieram morar na zona urbana e ocuparam áreas que são muito próximas ao rio. Então, na época das marés, né, da enchente, principalmente no inverno amazônico, essas casas elas ficam alagadas, né? Inclusive nesse bairro em que fica a escola, teve um episódio de uma erosão no final de uma rua, em que muitas casas desabaram por conta desse fator. O BCB precisava ser trabalhado e eu observei que esse tema sociocientífico, né, de caráter mais ambiental, precisaria de um destaque. Então, existia um problema sociocientífico, né, de caráter mais ambiental, as marés, o fenômeno das marés nessa localidade. E como desenvolver atividades que evidenciem elementos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente? Porque às vezes a gente desenvolve atividade, a gente acaba mais falando do aspecto de ciência ou do aspecto de sociedade, né? Muitos trabalhos, por exemplo, a própria literatura da educação CTSA diz isso, né, que os trabalhos que tratam das questões de tecnologia eles são bem raros. Então, como desenvolver isso? De que forma é possível desenvolver as práticas de ensino? Né? Principalmente práticas de ensino com a intencionalidade que eu tinha, que era observar os processos de letramento em língua materna. Né? Só para deixar mais claro, quando eu fui fazer a pesquisa, desenvolver essas atividades, eu levei em consideração meu lugar de fala, ok, gente? Professora de ciências, né? Que queria olhar processos de letramento. Então, quando eu penso as atividades, eu penso como professora de ciências, do meu lugar de fala como professora de ciências. Por isso, a educação CTSA, digamos assim, ela é o elemento mais forte para a elaboração das atividades, né? E a partir dela, observar os processos de letramento científico em língua materna. E quais são os objetivos da atividade? São pontos importantes, né, para levar em consideração no desenvolvimento dessas atividades. Então, um pouco da prática pedagógica vivenciada. Então, dentro da tese, eu faço a pesquisa qualitativa e, como abordagem de procedimentos, eu utilizo a pesquisa de intervenção pedagógica. Né? A pesquisa de intervenção pedagógica, ela tem o mesmo caráter intervencionista da pesquisação, porém,
ela não tem, assim, o caráter de emancipação social como a pesquisação tem, né? E ela permite que o professor, ele pense as atividades que vão ser aplicadas, pense como vai se dar a constituição de dados, digamos, de uma forma mais própria do que a pesquisação, né, que convida para que essas coisas sejam pensadas em grupo. E uma coisa que também eu chamo a atenção é porque durante a minha tese eu falo da perspectiva do estudo implicado, né? Eu falo da questão da implicação como aquilo que está entrelaçado, como aquilo que está envolvido, porque todo esse desenvolvimento dessas atividades, elas estão muito relacionadas com as minhas experiências e com as minhas vivências enquanto professora e com a minha formação enquanto pesquisadora, né? Então, eu defendo, por exemplo, que as atividades por meio da abordagem CTS, elas nunca são aplicadas. Por quê? O professor ele não pode só pegar um tema e aplicar a revelia da comunidade escolar. Ela precisa ser implicada, esse estudo, essa pesquisa precisam ser implicados, precisam estar relacionados à vivência, às transformações em que a pesquisa nos convida a ter, né? A pesquisa e também o desenvolvimento das atividades. Então, eu faço essa discussão do termo intervenção, porque o termo intervenção, ele tem esse caráter de aplicação, né, na perspectiva do estudo implicado, para contextualizar melhor a abordagem CTSA e o tipo de, os caminhos que eu desenvolvi durante o trabalho. Então, aqui é só uma figura de uma rua alagada, isso é uma rua asfaltada, né, mas que na época da maré fica bem cheia, a água invade as casas. Então, as bases da proposta estão relacionadas à abordagem CTSA, né, de Santos e Schnexer, 2010, que é o livro Educação em Química, e né, com a pretensão de olhar todas essas relações e elementos da sigla, né, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. E, como organização do trabalho pedagógico, eu utilizo a perspectiva do ensino por pesquisa, né, de Cachapuz, Praia e Jorge, que, inclusive, dentro da proposta do ensino por pesquisa, está o trabalho com abordagem CTSA, né, CTS, como ele chama, né, que ele diz que é uma possibilidade para olhar essas questões sociais e o desenvolvimento do conhecimento científico para a resolução de problemas do cotidiano dos alunos, né, e um tema de relevância social, que é o fenômeno das marés. Então, aqui é só uma tabela para ilustrar de que forma as atividades, elas buscaram trabalhar os elementos da sigla CTSA, né? Então, elas foram desenvolvidas sobre um eixo central, que é o fenômeno das marés e sua implicação no município de Abaetetuba, Pará, Baixo Tocantins, e foram desenvolvidas em 3 unidades temáticas, né? A primeira unidade temática é o fenômeno da maré, né, que tem 2 temas, os conceitos sobre maré alta e maré baixa, e o tema 2, fases da lua e o movimento das marés, em que eu busquei desenvolver com os alunos atividades que pudessem trazer conhecimentos científicos sobre o fenômeno das marés, né? Porque as marés acontecem, elas estão relacionadas ao movimento da lua, né? Atividades em formatos variados. A atividade temática 2, as marés e a tecnologia, em que nós vimos a tábua de marés, a pré-mar e a baixa-mar, né? Que é um site da internet, discutimos esse site, em que a gente coloca a localidade e observa a altura das marés, o horário. Então, discutindo de que forma utilizar a tecnologia a favor da comunidade. E o tema 4, que era o tempo do rio e a construção de casas, né? A tecnologia que pode ser utilizada na construção de casas, passando por todo esse percurso histórico da construção de casas da Amazônia, né? Que a gente tem as casas de palafita, e a substituição, principalmente no bairro em que os alunos moram, das casas de palafita pelas casas de alvenaria. Então, o motivo da substituição, né, discutindo questões também sociais. E a unidade temática 3, né, que são as questões ambientais e sociais da maré, com as crenças e influências da lua, as ocupações ilegais, a erosão e as marés,
e as doenças veiculadas pela água. Então, se a gente for observar, cada unidade temática dessa parece separada, né, mas elas foram trabalhadas de uma forma holística. Eu até proponho esse desenho de círculo, né? Existe uma proposta de trabalho pela educação CTS, que está presente no livro Educação em Química, do Edson Santos e da professora Roseli Schnetzler, que é uma sequência proposta pelo Aikenhead, né? Que é um tema social. Então, esse tema social, ele passa pelas discussões tecnológicas, né? Ele chega no centro para discutir os conhecimentos científicos sobre o tema, ele volta para as questões tecnológicas para dar resposta social, né? Essa é uma proposta que é muito legal, que eu também acho interessante, mas para o meu trabalho eu preferi não adotar a questão da sequência, né? Trabalhar de forma holística, porque às vezes em muitos dias eu desenvolvia uma atividade, mas depois eu precisava voltar para essa atividade em outro dia, porque os alunos queriam discutir, por exemplo, um conceito relacionado às fases da Lua. Então, era interessante para ele, então, não seguir uma sequência de atividades. E isso envolveu muita reflexão. Então, essa é uma outra ideia que eu também trago no trabalho. E aqui a guia de trabalho pedagógico, que é o ensino por pesquisa, do Cachapuz Fray Jorge, né, em que tem 3 momentos, que é o momento de problematização, as metodologias de trabalho e a avaliação terminal da aprendizagem do ensino. Então, na problematização, que é o primeiro momento, a gente leva em consideração o currículo, né, aquele currículo intencional, as situações problemáticas no âmbito CTSA, né, e relacionados à questão das marés, por exemplo, que eu trouxe, né, e os saberes pessoais, acadêmicos, culturais e sociais dos alunos. Então, isso é um movimento de vai e vem, representado por esse triângulo, né, mas que estão em linhas onduladas, né, que representam o movimento disso aqui, dão origem a esse momento de problematização, e é onde nasce a questão problema, né? A questão problema, qual a influência das marés no município de Abaetetuba? E daí a gente passa para o momento 2, que é o de metodologia de trabalho, em que a gente tem a ênfase no aluno e a ênfase no professor, né? Em que o professor, ele tem a responsabilidade de observar, digamos, de dirigir as atividades, de mediar as atividades, mas existe essa relação mais horizontal, né, de diálogo entre aluno e professor, que era também o que eu buscava muito na tese, uma relação mais dialógica, mais horizontal, né, durante o desenvolvimento das atividades com os alunos. E no final tem o momento 3, que é a avaliação terminal da aprendizagem do ensino, em que a gente tem a avaliação dos produtos, né, sobre os conhecimentos, as capacidades, atitudes e valores, e a avaliação dos processos, né, sobre o modo como ocorreu a aprendizagem. Eu lembro que a minha primeira proposta era utilizar os 3 momentos pedagógicos do Delisoikov Angote Pernambuco, né, propostas na década de 90 pelo Demétrio Delisoikov, professor Demétrio. Mas, assim, foi bem criticado pelo membro externo da banca, porque ele disse que os momentos pedagógicos, eles não devem ser pensados para ser utilizados durante uma aula. E essa não era a minha intenção, né? Para quem não conhece os momentos pedagógicos, a gente tem um momento de problematização inicial, um momento de organização do conhecimento e um momento de aplicação do conhecimento. Então, aquilo não se encaixava para a proposta que eu trazia, e, né, então isso foi, assim, um desafio para mim, até a leitura do ensino por pesquisa. Eu já tinha uma leitura inicial do mestrado, de uma disciplina que eu fiz no mestrado, eu retorno para essa leitura, né, e observo que há um encaixe, né, a gente vai, digamos assim, nos trabalhos de pesquisa, construindo os nossos retalhos, né, às vezes encaixando, observando, e eu percebi que o ensino por pesquisa ficaria bem ajustado como guia do trabalho pedagógico. Então, o desenvolvimento das atividades, né, então, eu trago também uma das premissas da abordagem CTSA,
da educação CTSA, que é o pluralismo metodológico, né, desenvolvendo várias atividades. E como eu tinha essa intencionalidade pedagógica de observar o letramento em língua materna, além das atividades práticas de ciências que a gente vê aqui, né, olhando o calendário para a percepção das fases da Lua, né, desenvolvendo atividades práticas, aqui eles estão fazendo construção de mural, né, atividades sobre erosão, atividades sobre o movimento da Terra e da Lua. Eu também trazia atividades em que eles pudessem se expressar de forma oral e escrita. Então, nesse sentido, a gente trabalha com a construção de painéis, trabalha com a produção com o preenchimento dos questionários também, mais questionários de forma mais autoral, mais subjetivos, né? Trabalha com a questão das letras das músicas, então eu trouxe nesse contexto esse Rio é Minha Rua, e também com a linguagem da tecnologia. Então, o que eu utilizei para começar essas atividades? Eu trouxe matéria de jornal, das águas invadindo as casas, trouxe vídeos postados no WhatsApp, no Facebook, né, que são elementos da cultura escrita que estão presentes no dia a dia dos alunos. Alfabetizar letrando, pelo que a Magda Soares fala, né, está relacionado a isso. Trazer elementos da cultura escrita que está relacionado ao cotidiano dos alunos. Então, eu busquei explorar muito esses elementos durante o desenvolvimento das atividades. Então, por exemplo, aqui, olha, que foi a atividade 1. Né? Então, dentro do eixo central, o fenômeno das marés e sua implicação no município de Abaetetuba, Pará. Então, a atividade ela tinha como objetivo observar as manifestações dos estudantes sobre o tema e verificar posicionamentos sobre a pertinência do problema, as estratégias. Exposição de mural com fotos e vídeos sobre a variação das marés e discussões em grupo. Então, nessas discussões em grupo, né, como roda de conversa, eu pedia que eles ilustrassem as compreensões que eles tinham, ou escrevessem, né, ou se manifestassem de forma oral. E no início isso era bem difícil para os alunos, né? Depois que as atividades elas ficaram, digamos assim, a atmosfera criada durante a realização das atividades ficou mais leve, eles perceberam que não era imposição, eles produziram, e no final eu lembro que eles queriam até fazer um livro, né? Nós não chegamos ainda a construir o livro por conta da pandemia, em que vocês devem ter conhecimento em que as aulas na rede estadual foram suspensas, e nós meio que desfizemos, né, o nosso grupo. Mas ideias assim que foram nascendo de forma natural por conta dessa relação dialógica e mais horizontal que nós fomos construindo durante o desenvolvimento das atividades, né? Então, todas as atividades elas têm uma questão problema, uma questão norteadora, né? Quais as implicações da maré alta para as pessoas no município de Abaetetuba e também os recursos. Então, foi sendo planejado, né, tentando atender todos esses elementos. Por exemplo, a atividade 3, que era uma atividade relacionada à discussão do conceito científico sobre a variação das marés, né? Então, relacionar as fases da Lua à variação das marés, o objetivo da atividade, as estratégias, né? Conversar sobre as fases da Lua. Então, nessa atividade, antes de apresentar as fases da Lua, eu fiz a projeção do calendário do mês de janeiro para eles, né? E eles observaram o calendário, observaram que o calendário tinha lua, e que na semana que a gente estava nas atividades era a lua crescente, que por isso a maré estava crescendo. Então, eles já começaram a verbalizar outros conhecimentos, né? Desenvolvendo a linguagem, outros recursos linguísticos para explicar as suas observações, né, com pergunta norteadora e os recursos. Então, a atividade 6 também, que fala sobre as marés e a tecnologia, né, discutir as tecnologias empregadas na construção de casas e sua relação com a variação das marés, né, estratégias. Observar como são as construções próximas aos rios, pesquisar alternativas e avaliar possibilidades do uso da tecnologia na construção das casas.
né, com produção textual sobre o tema. Quais as alternativas que podem ser usadas na construção de casas para que a água das marés não alague? Né, e assim as atividades elas foram sendo construídas. Né? Aqui a gente tem uma atividade que já trabalha mais as questões ambientais e sociais da maré, né, identificar as principais doenças veiculadas pela água. E é incrível assim quando a gente mostra de como os alunos eles podem fazer a leitura das imagens, né, de como eles fazem a leitura das imagens de ciclo de doenças, por exemplo. Foram coisas que eu comecei a observar também durante as atividades, não só decorar a doença, mas de como eles fazem a leitura de uma imagem. Isso foi um aprendizado muito interessante. Então, o que a gente pode observar no desenvolvimento dessas atividades, né? Como os estudantes se expressam de forma oral e escrita, se eles ficaram motivados, se as atividades oferecem condições naturais de leitura e escrita, se foi possível observar a construção de conhecimentos científicos e quais foram esses conhecimentos, como foi o processo de desenvolvimento das atividades, existiram dificuldades, quais? Né? Então, são perguntas que podem estar ajudando no desenvolvimento, que me ajudaram muito no desenvolvimento das minhas atividades, né, na constituição dos dados e nas análises. Fazendo essa relação entre o letramento científico, o letramento em língua materna, observando o desenvolvimento de linguagens, como a linguagem científica influencia no desenvolvimento da linguagem culta, né, dessas características, eles adquirem habilidades de utilizar, de se comunicar, né, para atender a resolução dos problemas, como eles conseguem desenvolver o processo de capacidade de tomada de decisão pelo desenvolvimento da linguagem científica em língua materna. Então, para refletir, agir e transformar, né, uma mensagem do Antônio Machado: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né. Só para a gente pensar um pouquinho, né, eu já comentei isso com vocês agora há pouco, que durante todo esse percurso, eu entendi, né, eu compreendi, né, de uma forma mais clara de que a educação CTSA, ela envolve implicação, né, a gente precisa estar implicado no contexto, precisa entender, precisa estar entrelaçado com aquilo que se está vivendo durante a pesquisa e durante o ensino. Né, isso envolve esse olhar para as práticas sociais e culturais de leitura e escrita, até para fazer as escolhas dos termos e de como desenvolver atividades que respondam, né, que deem conta dessas práticas sociais e culturais de leitura e escrita e que sejam interessantes para os alunos nesse sentido. Né, e isso leva à transformação na ação pedagógica. Né, a gente se transforma na ação, o que eu digo, eu aprendi a ser professora e pesquisadora. Eu exercia a minha profissão, mas a partir do momento que a gente reflete, que a gente age, a gente percebe essa transformação na ação pedagógica. Perdão, gente, saiu aqui, não sei porquê. E que não há receitas. O trabalho daqui a pouco ele vai estar disponível para leitura, ainda estou trabalhando na correção. Por isso eu não trouxe assim, mais elementos da análise de dados, porque eu ainda estou trabalhando, mas foi interessante observar as aprendizagens que os alunos tiveram e até indicadores, né, de letramento científico em língua materna, que daqui a pouco vão estar disponíveis para leitura na tese. Então, tecendo possibilidades em diálogo, né? A gente pode pensar sugestão de temas, né? Eu gostaria de ouvi-los, para a gente pensar temas sociocientíficos que podem ser trabalhados nessa perspectiva, observando o desenvolvimento do letramento científico em língua materna, quais são os elementos que a gente pode estar trabalhando de ciência, tecnologia e sociedade, ambiente,
dentro desses temas, estratégias para o desenvolvimento dos letramentos, né? E qual seria o guia do trabalho pedagógico. Se alguém tiver experiências ou perguntas para fazer, aguardamos. Então, obrigada. Meu e-mail no final do slide para dúvida, comentários. E a gente pode voltar para a nuvem de palavras. Olha. E você entende por letramentos? Vê leitura de mundo, escrita, alfabetização, uso social, né? Mas a gente não vê aqui ainda o letramento científico, o uso do conhecimento científico de forma social. Alguém gostaria de falar, de comentar alguma coisa? Porque, na verdade, na tua fala inteira, Daiane, suscita várias coisas, várias experiências, assim, que a gente... experiências minhas, eu fui lembrando, fui anotando aqui, né? Como a tua experiência, ela nos faz lembrar, né, de coisas que a gente viveu, que a gente passou também, muito próximas do teu, né? Então, é muito interessante observar esse teu caminhar, né? Quer dizer, surge também de um incômodo teu, na construção dos teus alunos, tu como professora de ciências. E aí tu vais construindo algo muito, muito interessante. E aí eu anotei várias coisas aqui, mas aí eu gostaria de também, né, acho que a gente gostaria de dar a fala aí para as pessoas, para os colegas. Fiquem à vontade, levantem a mãozinha, quem tiver perguntas, ou mande no chat. Alguém gostaria? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não. Tem uma fala tua, Daiane, que, na verdade, tu começaste com ela, né, falando da questão do meu aluno, quer dizer, o meu aluno, a leitura e a escrita dele, né, era algo que me incomodava, também como professora de ciências e biologia, por exemplo, porque eu pensava, nas ciências e na biologia, a gente tem termos que são difíceis, né? Termos científicos, ácido desoxirribonucleico, a membrana plasmática, são coisas assim que a gente tem alguns termos que são mais difíceis, né? E eu ficava imaginando como seria para o meu aluno compreender esses termos se ele não sabia interpretar ou compreender uma frase simples, né? Muitas vezes numa palavra, sabe o significado das palavras, né? E eu lembro que eu decidi fazer com todos os alunos da minha turma, quando eu era professora de educação básica, eu fazia, por exemplo, escrevia o texto, né, que eu passava um conteúdo no quadro, e eu ia grifando algumas palavras. E essas palavras que eu grifava, eles tinham que anotar depois e procurar no dicionário o significado dessas palavras, né? E aí depois eu fiquei até meio insegura de fazer isso, eu fui conversar com a professora de português se seria válido eu fazer isso, porque me incomodava o fato do meu aluno não saber, ele não sabia interpretar, ele não sabia ler um texto e compreender aquele texto, né? Eu fazia uma pergunta, ele não sabia nem a entonação de uma pergunta, né, de uma interrogação, então ele não compreendia o que ele tinha que fazer, por exemplo, numa avaliação, num exercício, porque ele não sabia ler, né? Aí imagina, se não tem essa compreensão, ainda mais ter a compreensão dessas questões mais que tratas, né, sociais, científicas, né? E aí quando a gente pensa nessas atividades, por exemplo, como a que tu colocas na tua tese, né, que tu desenvolveste, é muito interessante a construção do conhecimento deles, de uma forma muito simples até, natural. A gente percebe, porque também tem experiência nesse sentido, que eles vão construindo conhecimento, às vezes até sem perceber que eles construíram aquele conhecimento. Eles aprenderam muito mais fácil e rapidamente do que, por exemplo, se tu fosses dar o conceito para eles, maré alta. É isso. Fases da Lua.
né? E aí só dá o nome das fases da Lua. Para eles não teria sentido. É como se você fosse... É o conceito pelo conceito, sem contexto. E aí essa é a grande dificuldade, acho que, da aprendizagem do nosso aluno. Né? E quando a gente faz essa contextualização desses conteúdos, e aí faz, por exemplo, todas as etapas que tu fizeste, o quão interessante é perceber, eu imagino, né? Eu não assisti tua defesa, não li teu texto, mas eu imagino quanto é interessante perceber o processo, né? O avanço, o desenvolvimento da construção do conhecimento desse aluno. E aí eu gostaria que tu comentasses um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa construção que tu ias percebendo no processo. Sim. Provavelmente isso aconteceu. Não, aconteceu sim. Eu lembro que no começo eles diziam, o que é o fenômeno das marés? É um fenômeno da natureza. Todos falavam a mesma coisa, né? Até porque a gente estava em grupo, no coletivo, e esses alunos, eu não sei por qual motivo, se já foram podados, mas perderam aquele de fala, principalmente no primeiro dia de atividades, era só o fenômeno das marés. Eu lembro também que no começo, parece que foi ontem, né, que eu desenvolvi essas atividades com eles, todo dia eu lembro disso, é muito forte, assim, fica muito forte quando a gente desenvolve uma prática que fica muito marcante pra gente, né. Eu lembro que eles não queriam nem escrever, porque a minha proposta no início era que eles fizessem um diário, né, todos os dias eles anotassem as impressões que eles tinham das atividades e tudo mais. Não queriam de forma nenhuma, não queriam. Não, professora, a gente não sabe ler, não sabe escrever, a gente não vai anotar, não vai fazer nada. Tá bom, se quiserem anotar, anotem, tá aqui o material. Entreguei na mão deles. Mas no final, olha a proposta, eles queriam escrever um livro, né? E sobre que tema vai ser o livro? Ah, professora, a gente pode falar sobre esse rio é minha rua, mas a gente vai fazer de uma forma diferente da letra da música. Então, olha, eles já estavam trazendo uma ideia para fazer uma escrita mais autoral, né? Olhando os problemas da realidade deles. Então, já tinham, digamos, esquecido mais ou menos já, eu não quero ler, não quero escrever, porque o percurso, olha que não foi um percurso tão grande, apesar deles já serem meus alunos, já trabalhar mais com eles mais dentro do minicurso Atmosfera, quando a gente foi desenvolvido o minicurso, mas a gente já percebe que essa atmosfera ela é diferente, né, daquela obrigação que a gente tem na sala de aula. Acho que a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido, assim, de cumprir currículo, de cumprir conteúdos que são programados. A gente precisa avançar muito nisso, porque o processo de aprendizagem deles fica muito mais natural. Os alunos chegaram com a professora, como é que se escreve tal palavra? Então, eu não sei se eles teriam a mesma liberdade para fazer isso em outras aulas, mas vinham, tiravam as dúvidas sobre como se escrever tal palavra, qual palavra eles poderiam utilizar para representar uma ideia. Então, eu já percebia que eles já tinham interesse por despertar, né, essa aprendizagem de novas palavras para serem utilizadas no vocabulário deles. E eu observava o quê? Que, às vezes, o nosso aluno, ele chega, ele não vem para o ensino fundamental maior sem dominar a técnica de leitura e escrita. Ele escreve, ele lê, só que ele não sabe como, ele não faz isso de uma forma de utilizar essa leitura e essa escrita em outras esferas, né? Ele sabe ler e escrever, mas na hora que ele se depara com o conhecimento científico, com o texto científico, com a linguagem científica, ele não sabe o que fazer com aquilo. Né? E é nesse sentido que a gente tem que observar a linguagem, observar, como a gente sempre comentava nas reuniões, assim, que eu tinha com a professora Elizabeth Orofino, que foi a minha co-orientadora, né? Em que ela dizia, Daiane, a linguagem ela não é só um acessório. A gente, enquanto professor de ciências, a gente tem que olhar essa linguagem, tem que olhar de que forma o aluno ele desenvolve a linguagem. Né? Não só a linguagem científica, mas todo o processo de linguagem também em língua materna, né, a linguagem que ele utiliza para se expressar. Mas, assim, isso foi bem interessante olhar esse processo, porque eu já vinha trabalhando nas minhas aulas, mas quando a gente vai para uma pesquisa a nível de tese, né, a gente olha, assim,
com muito mais cuidado, com muito mais carinho, até porque a gente faz aquele movimento analítico de vai e vem, e observa esses detalhes em que na verdade, não deveria ser olhado só na tese, né? Deveria ser olhado na nossa prática, mas como a nossa formação ainda a gente precisa, ainda digamos assim, a gente está começando a trabalhar, né? Eu vejo, por exemplo, a licenciatura integrada do IENSE já trabalha muito nesse aspecto da interdisciplinaridade, de buscar vários campos do conhecimento e trabalhá-los juntos. Mas a minha formação inicial não me trazia isso. Então, para mim, foi um desafio muito grande, né? E observar esse processo nos alunos mais ainda. A Cleide, né, levantou a mão. Pode falar, Cleide. Olá, boa tarde a todos. Parabéns, professora Daiane, minha colega de grupo de estudos, né, que todo mundo já sabe, ou quem não sabe, saberá agora. Eu venho do CTS, né, então, assim, com muita alegria vejo minha colega... Cleide, Cleide, só um instantinho. Na tua fala, fala de quem tu és, porque tem pessoas aqui que ainda não... que são pessoas de fora, as pessoas de Minas, outras pessoas, só para te apresentar rapidinho, para a gente saber quem é a Cleide. Tá bom. Eu sou Cleide Velasco, sou orientanda da professora Terezinha, agora no doutoramento, né, e sou professora colaboradora da UFPA e sou participante desse projeto. Ok? Então, como eu havia comentado há pouco, é muito gratificante, feliz para mim agora esse momento. Eu não vi a defesa da Daiane, mas sempre torci muito, porque caminhamos muito tempo juntos, na época do mestrado ainda, né, e no grupo de estudo do CTSA. E perceber agora da escolha do tema da tese dela, né, e tudo que ela vem trazendo agora, partilhando com a gente, me enche de muito orgulho, né? Então, eu fiz alguns apontamentos aqui que eu achei importante da gente estar dialogando, né? O primeiro que eu ouvi numa fala, acho que foi até da Rafaela, comentando assim, de forma natural, os alunos, eles falam, né, das coisas que eles pensam, né, eles aprenderam a desenvolver as atividades de forma muito natural. E aí eu entro para a da linguagem e que a Daiane traz, né, nessa relação que ela faz da linguagem com o letramento científico, né, o letramento científico e o letramento da língua materna. Aí eu lembro de um autor, que eu até anotei aqui o nome, chama Teresa Costa Pereira. Ela fala que a compreensão da leitura, ela é muito importante no processo de aprendizagem. Aí a Daiane disse assim, olha, eles até liam, eles escrevem, né? Eu fui professora até recentemente, do 5º ano do ensino fundamental. E aí, eu me deparei com uma turma que realmente eles sabiam ler, sabiam escrever, mas quando eles eram convidados a expressar as suas compreensões, aí já é outro, né, já é uma outra história. E conforme você vai trazendo os conteúdos escolares para eles, aí você vai percebendo ainda essa dificuldade muito maior. Com relação ao letramento científico, você aprende, aparentemente, né, muitos defendem isso, no seu cotidiano, das suas vivências. Todo mundo, a Daiane até apresentou um autor que diz isso, né, que nós podemos ser letrados cientificamente sem saber ler e escrever. Por quê? Por causa das experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, daquilo que nós experienciamos no nosso cotidiano, que nós vemos acontecer e tudo mais. E outros autores da área da linguagem dizem que muitas crianças podem aprender a ler sozinhos. A gente até escuta no nosso meio. Ah, meu filho, o meu aluno aprendeu a ler sozinho. Sabe, amados? A leitura é muito mais do que apenas codificar e decodificar os códigos, né, da língua.
né, do sistema linguístico. É preciso compreender. E assim eu entro no ponto que eu quero. Assim como aprender a escrever, ler e escrever, o letramento científico ou a alfabetização científica, no caso aqui nós estamos tratando de forma como letramento, é preciso também que se ensine. E essas atividades que a professora Daiane apresentou, que desenvolveu, foi fantásticas, porque realmente foi tudo com muita naturalidade. Foi desenvolvido atividades próximas deles, da realidade de cada um, né? No caso, as marés de Abaetetuba, e a linguagem, os gêneros que foram utilizados, até mesmo sem ser colocado. Olha, o que é um mural? É um gênero textual. O que é uma apresentação de tal forma? Também se utiliza um gênero. Então, os gêneros textuais estão ao nosso redor, estão no nosso cotidiano de forma livre até. Nós usamos sem saber que são, né? Mas nós não aprendemos eles sem que alguém nos diga. E a Daiane apresentou isso no trabalho dela de forma muito interessante. Eu quero parabenizar a Daiane por isso, né? Já recebeu com certeza muitos parabéns, estou doida para ler essa tese, e dizer sim que é possível a gente fazer, tratar, seja de área que for, de forma interdisciplinar, o letramento ou a alfabetização do nosso aluno, seja de que área for, de forma interdisciplinar, né, que é isso que o CTS propõe, né, e não só o CTS, mas todos os estudos agora nos apontam que a interdisciplinaridade, ela nos proporciona essas facilidades, desde que cada um, sabendo do lugar que está, e sabendo buscar aquilo que é necessário para o seu aluno. Quantas vezes eu me angustiei de ver meus alunos até explicarem para mim um fenômeno oralmente, mas quando chegava na hora de escrever, não sabiam explicar, não sabiam dizer daquilo que compreendiam, né, sobre um determinado fenômeno científico ou alguma coisa dessa natureza, ou o contrário, né? Então, é muito bacana, gostei muito. Era isso, eu anotei outras coisas, mas depois eu comento se for o caso. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Daiane? Não, só a fala da Cleide entra exatamente nesse contexto, né, de se preocupar mesmo em trazer esses processos de alfabetização, de letramento, observar a leitura e a escrita desses alunos nas aulas de ciências, em que, às vezes, a gente se depara com essas situações e fica pensando em como resolver, né? E desenvolver como? Sendo professor e pesquisador, refletindo sobre a prática, né, transformando a prática nesse processo. Professora Terezinha, levantou a mão, pode falar. Cleide, teu microfone tá ligado, amiga. Perdão. Tô dando microfone. Oi, Professora Terezinha. Daiane, muito interessante, eu me vejo na tua fala como praticante de CTS há muito tempo, até porque nas atividades de formação de professores, eu sempre usei muito, além de usar no Clube de Ciências, Wildson Santos, Roseli Schnetzler, quando eles ainda não tinham um livro próprio, mas sim um artigo naquele livrinho primeiro, que eu acho que foi em 98, por aí, que foi publicado, né? E que o Ático Chassot organizou. E daí o Ático, ele diz uma coisa muito direta: ciência é linguagem, né? Daí uma outra coisa que tu trazes, mostrando o quanto isso é possível para trazer as crianças para uma aprendizagem verdadeira, para o protagonismo das crianças, é o ensino por pesquisa.
Quando tu lidas com a pesquisa em aula, os alunos pesquisando, buscando conhecer melhor a realidade em que eles vivem, o conhecimento se faz. E a cidadania se faz presente. Porque é muito comum, principalmente as pessoas menos instruídas, enxergarem os problemas como se eles fossem naturais. É assim mesmo. E não é por aí, né? Então, essa formação do cidadão crítico, aquele que olha o mundo não com passividade, não com conformismo, mas como alguém que pode interferir nas questões que lhe estão afetando, principalmente aquelas que lhe afetam negativamente, é algo que é muito importante a gente realizar pela educação que a gente proporciona a eles, né? Então, a distância entre a linguagem da língua materna e a linguagem científica é alguma coisa que eu me debato, eu vou fazer contas agora, desde o início da minha prática docente na periferia de São Paulo. Eu trabalhava com crianças de quinta série, eu trabalhei com alunos de quinta, de sétima e de oitava, nunca trabalhei com sexta. Mas eu lembro como se fosse hoje, um filme passando na minha cabeça, de descer as escadas para o intervalo do recreio e um grupinho de ex-alunos que agora estavam na sexta, ou seja, foram meus na quinta, do lado da escada, esporanjo, gabetanjo, não sei, eu digo, eita, o que é isso? Não sei, professora, mas vamos ter prova agora. Aí eu conversei com a professora de português, porque o que eu vejo, qual é o grande problema, que a Rafinha também colocou, a nomenclatura da ciência só é usada na ciência. Que alfabetização, que letramento científico se faz se o uso é tão restrito? Então, eu conversei com a professora de português, vamos compartilhar alguns textos, eu sei que tu trabalhas com leitura de texto, com interpretação, vamos fazer umas trocas, né? Então, é realmente alguma coisa que a gente precisa, né, lidar e trazer a discussão. O teu trabalho numa escola pública mostra que sim, é possível, desde que o professor se arrisque, se desafie a fazer ensino com pesquisa. É algo que ele não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Ele pode se permitir um período de transição. Então, eu vou fazer com uma turma, este ano, tal coisa, diferente, né? Buscar fazer uma temática em termos investigativos. E com isso também, ele vai... Eu acabei ficando no escuro aqui, porque aí eu teria uma outra questão a destacar, que é o teu aplicar e implicar. A gente costuma dizer que no ensino não tem aplicação. Por quê? Porque cada turma é diferente. Eu não tenho uma turma igualzinha a outra, o nosso trabalho não é técnico, não é? E por isso mesmo o aplicar não importa, e eu vi que tu rejeitas também. Mas gostei muito do implicar, sim, o que está implicado para este aluno, o que lhe interessa estudar, o que lhe importa estudar. E as questões que se coloca motivam, atraem o aluno, como tu muito bem disseste. Agora, algo para a gente pensar. O letramento científico, ele um dia está concluído. É muito comum a gente ouvir assim, o letramento digital. Eu não sou letrada digitalmente, eu me atrapalho com isso, me atrapalho com aquilo, principalmente a minha geração tem muito isso. Não, eu não sei fazer isso, eu não lido com essas coisas. E o letramento científico?
por mais que a gente estude, a gente pode dizer assim, eu já tenho mestrado, doutorado, o meu letramento científico está completo? Ou é uma incompletude assim como a vida, como as coisas que vão, de fato, ao longo da vida? O que tu dirias? Ou isso mesmo, professora. É complexo e incompleto, né? Eu me peguei pensando nisso ao escrever o texto da tese. Gente, não é possível, eu sei ler e escrever, como eu não consigo, às vezes, desenvolver o texto, escrever, às vezes, quando a gente vai escrever a tese, o relatório de tese, a gente vai escrever uma sessão, e como comunicar isso, né, para um grupo de pessoas que vai ler esse trabalho? E a gente eu percebi nesse movimento, o quanto o letramento, ele nunca está acabado, que a gente sempre está ali em processo, sempre em processo. E esse termo também eu trago para o meu trabalho, né, os processos de letramento científico em língua materna, o processo de tomada de decisão, para ilustrar exatamente essa incompletude, que a gente sempre está... E a ciência, ela não é inacabada, ela também sempre se transforma, a linguagem ela é viva, ela sempre se transforma. Então, se a gente fala em linguagem, fala em letramento científico em língua materna, é um processo que se constitui durante toda a vida do indivíduo. Uma experiência que a gente tem no Clube de Ciências é falar antes e escrever depois. Quando a criança diz, eu não sei escrever, eu não sei o que dizer sobre isso. Nos pequenos relatórios diários que a gente pede que ele faça, e ele diz, mas o que eu vou dizer? Fala antes, o que foi que tu fizeste, como aconteceu, não é? E isso, eu tive uma resposta de uma menina que tinha frequentado há alguns anos o Clube de Ciências com a gente, e depois passou no vestibular, e ela foi toda contente me dizer, professora, sabia que eu passei no vestibular, já estava cursando, né? Aí eu disse, que legal, para qual curso? Estou fazendo letras. Aí eu dei uma murchada assim, passou 4, 5 anos aqui, foi fazer letras, né? Aí ela me disse, toda faceira, as pessoas me perguntam aonde eu aprendi a escrever do jeito que eu escrevo. Aí eu fiquei na minha. E onde foi, eu perguntei? Aqui no Clube de Ciências. A senhora não lembra que a gente falava antes e escrevia depois? Olha, ela percebeu que isso ajudou, né? Então, fica uma dica também, né? Isso mesmo, professora. Eu usei uma estratégia parecida, que foi a produção de cartas no final, né? Como o minicurso teve que encerrar e nós não conseguimos continuar os nossos encontros por conta da pandemia, com a gravação de áudios, aí eu pensei, que estratégia eu vou utilizar para fazer uma constituição de dados mais completa. Aí eu lembrei das cartas, porque as cartas, elas me trazem a possibilidade de trabalhar um gênero, ver se os alunos conseguem compreender o gênero, compreender o que eu comunicava para eles em relação ao que foi pedido nas cartas, né? E conseguir que eles escrevessem algumas cartas. Alguns alunos, claro, que com uma linguagem mais limitada, outro mais complexa, mas assim, também nessa ideia, né, de trabalhar, de falar antes e escrever depois. Obrigada. Professor Iato. Ô, Rafa. Pode falar. Antes de passar Oi, João. para o professor Iata. Oi, tá escutando? Certo. Tá escutando? Sim. Tá, antes de passar para o professor Iata, tem uma pergunta aqui no chat. Tá escutando? Tô escutando. Sim. Oi. Tem uma pergunta aqui no chat, antes de você passar para o professor Iata. Pode fazer a pergunta, porque minha internet está oscilando, ela está indo e voltando
Sim, deixa eu encontrar aqui. É do Quem é a professor pergunta? Adriano Silva. Tem um comentário e uma pergunta. Do professor Adriano Silva. Ah, eu acho Tem um comentário e uma pergunta no finalzinho. Rafa. Tá, então eu vou Posso ler? Oi. Tá ouvindo, João? Posso ler, Rafa? Tá ouvindo? Só um minutinho, ouvindo, calma, Rafa? só um instante, só um instantinho. Vou ler para você, tá bom? Calma, Porque calma, peraí, eu posso falar, é a Elisa que está falando, que está no nome do Adriano. Pronto, isso, pronto. A Elisa faz a pergunta. Tá, foi eu que escrevi aqui, porque depois, foi ele que se inscreveu. depois a professora Iata. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Daiane, parabéns pelo trabalho. Achei riquíssimo o teu trabalho, né? A gente vendo você falar como é que foi desenvolvido. É o que a gente espera realmente de um ensino que tenha qualidade e que ele seja, o conhecimento seja relevante para esse estudante, que ele possa trabalhar isso socialmente, né? Então, ele se torna um conhecimento que ele é duradouro, ele vai para além da sala de aula. Então, só por isso eu já vi, assim, que o teu trabalho é fantástico, e principalmente trabalhando que é uma realidade dos alunos de Abaetetuba, um município que eu tenho o maior carinho, tenho muitas pessoas queridas lá. Mas quando você faz esse trabalho, tem umas coisas assim que me angustiam muito. Eu não vou nem falar do que todo mundo tem falado, como é que vem na vida a educação, o que acaba nos inquietando muito, né? Mas uma das coisas é que, como a gente estuda, a gente compreende a importância do ensino por pesquisa, trabalhando a investigação. E quando nós falamos com os professores dos anos finais do ensino fundamental e com os professores do ensino médio, uma das preocupações que eles colocam é com o cumprimento dos conteúdos daquele bimestre. Então, quando eles falam que isso acaba, assim, dificultando um trabalho dessa natureza com os estudantes. E aí a professora Terezinha foi muito feliz, como sempre, né, quando ela fala dessa questão, que é algo que você vai trabalhando, no início é uma turma, depois, eu costumo dizer que quando você desenvolve um trabalho diferente, né, você vai experimentar pela primeira vez, realmente lhe dá muito trabalho, porque você não está acostumado. Mas a partir do momento que você vai desenvolvendo esse trabalho, ele vai se tornando natural, vai naturalizando na nossa prática, quando você se dispõe, né, ao desafio de fazer algo novo. E aí eu queria saber com você, que você é professora também da educação básica, o que você pensa dessa preocupação? Como é que foi isso para você? Eu acho que esses professores precisam ver mais dessas experiências, né, ter conhecimento dessas experiências, inclusive, para chegar assim e dizer, nossa, é possível fazer, eu vou tentar fazer, porque quando você relata, não dá muito para ver, mas a maneira como você expõe, como é que foi, as crianças se envolveram nesse trabalho, os estudantes se envolveram nesse trabalho, a gente percebe o brilho nos olhos, porque eu penso que é isso, a educação é isso. Quando as crianças aprendem, acho que tem que despertar no professor o brilho nos olhos, porque a cada descoberta é assim, algo que para nós professores é o que é de mais relevante nessa educação. Nós percebemos as crianças aprendendo e levando isso para a sua vida. E eu queria ouvir de você sobre isso, que acho que precisam vir mais. Parabéns. Daiane, obrigada. Você passa a palavra para o professor Iata. Como você bem falou, eu também sou professora, né, dos anos finais, e eu vivo muito assim na pele essa cobrança pelo cumprimento dos conteúdos, principalmente depois da implementação da BNCC, né, em 2017, 2018, por exemplo, 2017, nós passamos por um movimento na terceira URA aqui de Abaetetuba, para fazer uma lista de conteúdos relacionados às habilidades da BNCC, do ensino fundamental. E todo semestre na escola a gente tem reunião para apresentar um plano com essa lista de conteúdos, né? E a gente acaba, nesse movimento, se transformando
transformando em técnico, porque tu tem que aplicar um conteúdo, e às vezes são muitas turmas, e aquela lista de exercício que tu passa para turma A, tu passa para B, para C, para D, para E, quando chegar na E, nem o professor aguenta mais falar daquele assunto. Mas, assim, é um movimento, eu vejo com muita preocupação, eu acredito que a gente precisa ampliar a questão da formação e conversar sobre ensino por pesquisa na escola. Primeiro, ver se isso é um problema, professor, porque assim, às vezes a gente acha que o que é um problema para a gente não é um problema para o outro, né? Isso eu vivi com os meus alunos, por exemplo, no começo, para eles, a maré, apesar da gente ter essa conversa, mas para o grupo que eu trabalhava, a maré era para eles tomarem banho quando estava grande, então podia estar na casa deles lá, invadindo, tomando conta dos móveis, mas eles estavam tomando banho. A gente vê essas cenas no inverno em Belém, do pessoal tomando banho no canal, e sai aquele monte de comentário nas redes sociais, né? Então, essa mesma analogia eu faço para os professores. Verificar se isso também é um problema, porque às vezes estão ali envolvidos no cumprimento dos conteúdos e não veem isso como um problema, né? E observar esses problemas do chão da escola e discutir, e formar, e mostrar o ensino por pesquisa, né? Porque para fazer um movimento desse, a gente precisa associar a base teórica ao desenvolvimento das atividades. Inclusive, foi uma das figuras que eu mostrei lá nos slides para vocês, né? Associar a base teórica com o desenvolvimento das atividades. Não é simplesmente fazer por fazer, até porque a gente precisa refletir sobre o que está fazendo. Né? E é uma preocupação também que eu tenho, eu acho que a professora Terezinha também já comentou um ponto sobre isso, que é novo, às vezes demanda trabalho. Quando eu fiz a proposta, eu pensei em desenvolver com os alunos durante o semestre. Por sinal, a proposta, ela traz um dos eixos da BNCC, né? Porque já que a gente precisa, então a proposta de olhar para a BNCC, mas olhar de uma forma mais crítica, pensar nesse conteúdo, não como um conteúdo sozinho, que precisa que o aluno ele tem que desenvolver essa aprendizagem ali, mas pensar que esse conteúdo, ele pode ser olhado de forma contextualizada, ele pode ser trabalhado de acordo com as necessidades desses alunos, de acordo com os problemas que ele vive. Então, eu trago isso também, esse fenômeno das marés, ele é trabalhado, mas ele também está aqui no eixo Terra e Universo da BNCC, para que o professor ele observe e veja que não é fora daquilo que ele tem, né, que tem ali para cumprir. Ele pode cumprir aquela lista de conteúdos que vem, mas de uma forma crítica, de uma forma contextualizada. Ok. Professor? Sou Iata. Pode falar. Colega, eu peço que você Oi. Boa tarde, boa noite. Eu só gostaria de contribuir, eu gostaria de parabenizar a Daiane pelo excelente trabalho que está construindo, e na tese. E em relação a isso que a professora Terezinha comentou a respeito da gravação, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma experiência que vivenciada durante a realização de trabalhos de investigação com meus alunos. Né? Durante a fase da problematização da delimitação dos temas que eu trabalhava com meus alunos, eu observava que o trabalho ele não conseguia avançar, né? E aí, considerando esse problema, eu tive justamente essa ideia que a professora Terezinha comentou aí. Eu disse, poxa, bem que eu poderia pegar meu celular, colocar o aluno para gravar o que ele pensa a respeito daquele tema, e depois pegar essa gravação, compartilhar com esse aluno para ele transformar isso em texto. E aí eu passei a adotar essa prática de gravar o que os alunos achavam sobre o tema, o que eles entendiam que era problema em relação àquele tema, e aí os alunos faziam o processo da transcrição, escreviam um trabalho, e aí com isso o trabalho de certa forma ele começou a avançar, né?
e de certa forma é o engano que nós temos, porque eles sabem falar o que eles acham que é problema, que precisa ser estudado, né, considerando a realidade onde eles moram, mas colocar isso no papel é a grande dificuldade, né? E aí eu observo que eu fiz uma excelente experiência em estar realizando esses momentos de gravações, e eles gostaram, porque a gente trocava pelo WhatsApp, depois a gente dialogava mais sobre a própria construção do texto, o que precisava melhorar, então a gente tinha esse diálogo mais horizontalizado em termos dessa interação com os alunos, mas eu observo que foi muito gratificante e consegui avançar bastante no trabalho com projetos de investigação com os alunos. E parabenizar pelo evento, né, e a Daiane pela excelente apresentação. Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta para a professora Daiane? Algum comentário? Alguém? Gente, eu queria reforçar, vocês precisam assinar a lista de frequência, tá? Já está no chat o link, e aí vocês têm que ir no link fazer a assinatura, certo? Daiane, acho que a gente vai caminhando, né, para o fechamento da nossa discussão. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão a gente já vai... Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Daiane, te parabenizar pelo trabalho cuidadoso, que eu entendo, e isso não é de hoje, em 2001, quando eu estive na Pró-Reitoria de Extensão, eu já articulava com os meus colegas docentes da universidade de qualquer área. Digo, o que a tua pesquisa deixa para aquele grupo social que lida com essa temática, né? Por exemplo, reprodução animal, reprodução bubalina. O que fica, além da pesquisa, para quem trabalha com búfalos, né? E algumas vezes me disseram, é mesmo, Terezinha, dá para a gente fazer um vídeo de inseminação artificial, por exemplo, né? Para ajudar o peão, aquele que está lá no campo, a fazer isso. E o teu trabalho já traz isso, né? Claro que eu entendo que é alguma coisa que vem... o mestrado profissional vem em função disso, né? Que o mestrando aprenda a ser pesquisador da sua própria prática. Mas eu acho que, independente de ser uma pós-graduação profissional ou acadêmica, e todos deveriam pensar em o que fica, né? Para além daquele meu período de formação, o que fica. E o teu trabalho traz isso muito, muito bonito, né? Então, quero te parabenizar, como já disseram aqui, estou louca já para conhecer no todo, né? Mas isso vai acontecer. Né? Então, muito obrigada, Daiane, por atender o nosso convite e nos prestigiar com esse momento de fim de tarde de quinta-feira. Daiane, pode falar alguma coisa? Então, também só gostaria de agradecer, né? Agradecer as minhas orientadoras, que não estão presentes, mas que foram fundamentais na elaboração desse trabalho, a professora Ana Cristina Almeida, a professora Elizabeth Rufino. Né? Nós precisamos dessa construção da área da ciência, da área da linguagem, conversando, para que o trabalho pudesse ser desenvolvido, né? Então, foram pessoas fundamentais no desenvolvimento da pesquisa, das atividades de ensino, né? Agradecer a oportunidade de falar, de comentar. Eu acho que eu passaria a tarde, a noite falando sobre o trabalho, porque fica muita coisa,
São muitas coisas mesmo que a gente aprende, né? Eu digo, ser professor pesquisador demanda muito trabalho, mas é muito satisfatório a gente observar que existem outras possibilidades, né? A gente que luta tanto para ter uma educação de qualidade, principalmente na Amazônia, principalmente para esses alunos que vivem nas regiões que são ribeirinhas, que enfrentam tantos problemas. Eu lembro que quando eu entrei no IENSE, eu tinha uma proposta totalmente diferenciada de tema sociocientífico, né? Então, até isso eu fui estudando e fui aprendendo. E observar essas questões mesmo do entorno. Eu lembro que no mestrado, o que eu vou trabalhar? Eu via os pais dos meus alunos indo buscar água na escola. Não tinha água na casa deles, iam buscar na escola, porque a escola tinha um poço artesiano e uma caixa d'água. Então, eles iam buscar água na escola para consumir em casa. Mas, poxa, todo mundo mora aqui que tem um rio imenso de água doce na frente, mas como é que essa água não chega na casa das pessoas? Então, a gente precisa trazer isso para a sala de aula, né? Precisa trazer a questão das marés, do lixo, né? Eu tenho observado, assim, que um vídeo recente, eu vou na orla da cidade, cheio de sacola plástica no rio, e que é uma coisa que também não fazia parte da nossa cultura. A nossa cultura amazônica, ela começou a entrar em contato com plástico nos últimos 20, 30 anos, né? Antes as pessoas transportavam suas coisas nos paneiros, e não sabem lidar. Então isso precisa ser discutido na escola. Isso precisa ser comunicado. Então foi um prazer muito grande conversar com esse grupo de professores. Eu espero, assim, ter suscitado muitas reflexões, né? Reflexões do trabalho em sala de aula, e que as minhas memórias elas tenham de como ocorreu esse processo das minhas dificuldades em dos problemas com leitura escrita dos meus alunos em sala de aula, também tenham suscitado outras reflexões, né? Então é um prazer muito grande falar sobre isso, e o trabalho está saindo do forno, terminando as últimas correções da banca, e espero que brevemente esteja disponível para leitura, né? Tem bastante coisa, eu espero que seja novidade, assim, que também contribua com os professores, né? Com os professores que estão em formação inicial, em formação continuada, e a proposta é conversar mais sobre o assunto, né? Levar essas formações para adiante, para que a gente possa pensar em práticas diferenciadas, menos assépticas e mais contextualizadas para o ensino de ciências. Ok. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu queria pedir para a Rafaela colocar na Rafaela ou João, eu não estou vendo mais o Felipe, colocar no chat o nosso endereço do Instagram, para que vocês, se tiverem interesse, mantenham o contato, né? E pedir também para a equipe permanecer mais um pouquinho, só um pouco, tá? Para a gente fazer um fechamento. Gente, muito obrigada, sucesso para a Rosângela, viu, Rosângela? E para todos. Professora, mestrado, né? Só lembrando aqui para que todos assinem a lista, se ainda não assinaram, e dizer a vocês que o nosso próximo encontro é no dia 12, já na semana que vem, né? E a gente vai ter como tema o abrir e fechar caixas diversas, contribuições para a integração de saberes no ensino da matemática. Em breve faremos a divulgação, né, e também o link para inscrição. Muito obrigada a todos também, foi uma excelente tarde, obrigada, Daiane, obrigada a todos. Marcar a presença aqui da minha aluna Elaine dos Santos, também graduanda de Ciências Naturais, né, e, enfim, obrigada a todos. Vamos fazer uma foto, ligar a câmera aí rapidinho. Sim. Para fazer o registro do encontro. Já, João? Peraí, rapidinho. Vai, vou tirar. Todo mundo sorrindo. Foi. O Instagram é @diálogos interdisciplinares. Eu vou colocar de novo. Isso.
Ok, então, muito obrigada. Obrigada, gente, foi um prazer. Igualmente. Tchau. Tchau, colegas professores. Tchau, tchau. Até o próximo. Não, é da equipe, fica mais um pouquinho. Tchau, Daiane. Tchau, Daiane. Tchau, gente. Tchau, Daiane. Prazer, saudade de todos. Brevemente, se Deus quiser, estaremos vacinados e nos vendo novamente no IES. Saudade. Deus. Saudade. Lindo trabalho, minha colega. Muito, muito lindo. Obrigada, Cleide. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até dia 12. Obrigada, Daiane.